galera! Tudo bem? Que saudade de vocês! Vou ficar sempre falando isso. Que saudade, porque eu tô com saudade mesmo. Tá? Como que vocês estão? Tão bem? Ah, eu também tô indo, tá? Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora disso acabar logo. Mas enfim, a gente precisa ficar em casa nesse momento pra gente voltar o quanto antes, né? Ai, mas a saudade dói. Então, olha só, gente. Como eu tinha falado no último vídeo, tá? A gente pegou a unidade 1, tá bom? E dividimos em duas partes. A primeira parte foi a semana passada, né? Em que a gente falou ali sobre os gases atmosféricos, as camadas da atmosfera. E hoje a gente vai finalizar esse conteúdo, tá? Então, vocês vão abrir na página 282, onde está escrito assim: efeitos nocivos da poluição atmosférica. Professora, meu livro está com a página diferente. Galera, pode acontecer, tá? Como o livro ele foi renovado para esse ano, então pode ter sido introduzida alguma outra página em alguma outra matéria e a página está diferente. Mas olha só, você se guiando pela unidade 1, né? Olhando aqui a parte que eu tô falando para vocês, efeitos nocivos da poluição atmosférica, tu acha, não tem dúvida, tá? Outra novidade, foi uma sugestão, na verdade. Então, eu vou colocar aqui agora sempre a data, tá bom? Da aula que eu tô apresentando para vocês, tá? A data de hoje, tá? Pra, né, ninguém ficar perdido aí no tempo, enfim. Vamos começar? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Não é coisa boa. Efeitos nocivos da poluição atmosférica. A poluição nunca é bom, né? Então, olha só, gente. A poluição do ar atmosférico, tá? Ela é responsável aí por inúmeros problemas ambientais, né? A gente tem várias consequências desse processo de poluição atmosférica, né? Aumento aí de problemas respiratórios, por exemplo, aqui embaixo a gente, ó, aumento das temperaturas, elevação do nível dos oceanos, degelo das calotas polares, né? Menor disponibilidade de água no planeta. Tudo isso está associado com a poluição atmosférica, porque com a poluição atmosférica, a gente potencializa um fenômeno chamado aquecimento global. Só que para eu explicar para vocês o que é o aquecimento global, eu preciso explicar para vocês o que é o efeito estufa, né? Que é um outro fenômeno e um fenômeno natural, né? O efeito estufa, gente, é o seguinte. Naturalmente, né? A gente tem ali a camada de ozônio no nosso planeta, que a gente viu isso na nossa última aula, né? Essa camada de ozônio, ela serve como filtro protetor para os raios solares que entram no nosso planeta. Então, quando os raios solares, né, que estão lá no espaço, chegam até o nosso planeta, eles passam por esse filtro protetor que é a camada de ozônio, é filtrado esses raios solares e chegam aqui numa temperatura ótima para manutenção de vida. Então, sem a camada de ozônio e sem esses raios solares chegando, nós não teríamos, tá, vida na Terra. A gente não ia conseguir ter vida na Terra. Só que, com a emissão de alguns gases, tá, que são gases aí, né, nocivos para a atmosfera, né, com a emissão de alguns gases como, né, dióxido, monóxido de carbono, a gente tem também o metano, tá? Esses gases são gases que contribuem com a poluição atmosférica. Com a emissão aí desses gases, deixa eu virar aqui um pouquinho, a gente forma uma camada, né, de nuvem poluidora, né, ali próximo também à camada né, um pouco abaixo da camada de ozônio. E quando esses raios solares eles penetram no nosso planeta e quando eles tentam fazer um processo que a gente chama de reflexão, porque eles entram, aquecem e saem. Quando eles tentam sair, eles não conseguem sair porque a gente formou ali uma camada de nuvens de gases poluentes. Então, o que acontece com esses gases? Eles permanecem, esses gases não, desculpa, esses raios solares, eles permanecem aqui no nosso planeta, aumentando a temperatura, tá? Isso a gente chama, né, de efeito estufa potencializado. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural e necessário para a vida na Terra. Porém, quando ele é potencializado, acontece o que a gente chama de aquecimento global.
Botei ele para vocês, aqui é um mapinha mental, tá, gente? O que é o aquecimento global? É o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos, tá? Principal causa, intensificação do efeito estufa, olha o que eu acabei de explicar para vocês, agravado pela emissão de gases do efeito estufa à atmosfera em razões de atividades antrópicas. Atividades antrópicas, galera, é atividades do homem, relacionadas ao homem. Vale lembrar, professora, a gente tem também emissões desses tipos de gases de formas naturais. Por exemplo, quando a erupção, né, quando o vulcão vai entrar em erupção, aqueles gases que ele emite, eles também são poluentes, né? Mas, gente, a ação do homem, ele é muito mais potencializadora do que as ações naturais do meio ambiente, tá? Então, ó, fica a dica aí. Vale lembrar que uma parte da comunidade científica não acredita no aquecimento global, né? E por que eles não acreditam no aquecimento global? Porque eles pegaram uma informação, né? Toda vez que a gente tem trocas de era geológica, lembra lá a era do gelo? Enfim, toda vez que a gente tem trocas de eras geológicas, a gente tem um aumento súbito da temperatura do nosso planeta. E logo depois a gente vem uma era, né? A gente vem, depois de um aumento súbito da temperatura, a gente vem com uma queda brusca dessa temperatura, uma nova era glacial, tá? Mas é importante a gente reforçar aqui, né, que a gente consegue mensurar e medir, né, quantificar os gases poluentes na atmosfera. E que, na verdade, tanto se for, né, de um lado, né, científico quanto do outro, dá ruim pra gente de qualquer maneira. Tá bom, gente? Outra coisa que é importante lembrar é que essa ideia, né, de preservação do meio ambiente, enfim, ela começou pós-Revolução Industrial, né? Então, não significa que antes da Revolução Industrial a gente não tinha, né, poluentes acontecendo. Tinha, mas depois da Revolução Industrial, as máquinas a vapor e tudo mais, a gente começou a potencializar esses gases, né? As pessoas começaram a ficar mais atentas no que estava acontecendo com relação ao meio ambiente, tá? Inclusive, aqui tem uma coisa bem interessante que ele fala o seguinte, ó. Pós-Revolução Industrial foi considerado, né, mais quente da história, o ano, né, o período mais quente da história, com aumento de 0,7 graus na temperatura do planeta, segundo ali o painel intergovernamental de setores de mudanças climáticas. Quais são os fatores que mais elevam, né, que mais geram esses gases poluentes? Queimadas, poluição, desmatamento, né? Essas são as principais causas. E aqui a gente tem os gases: dióxido de carbono, metano e os ácidos nitrosos. Beleza? Bastante informação. E aqui o que eu tinha falado para você, do efeito estufa. Vou até botar aqui uma cor vermelhinha. Então, olha só. Naturalmente, né, esses raios solares eles chegam até o nosso planeta e faz um processo de reflexão, ele aquece e volta, tá? Tá aqui, ó, energia liberada de volta ao espaço. Porém, quando a gente tem, né, esses gases do efeito estufa aí sendo produzidos em grande escala, forma essa nuvenzinha que tá aqui, ó, que a gente consegue ver. Então, o que que acontece? Os raios entram, aquecem, e quando eles tentam sair, eles não conseguem, então eles voltam de novo, tá? Isso gera um aumento de temperatura e isso faz com que a gente potencialize, né, o aquecimento global. Dica, hashtag... Ai, vocês estão com saudade, né, das minhas hashtags Fica a Dica? Então, olha só, na minha hashtag Fica a Dica de hoje, tá, é uma reportagem do Fantástico, tá bom? Tem um tempinho já essa reportagem. Mas fala exatamente o quanto a poluição atmosférica, né, ela impacta no nosso meio ambiente e quais são as medidas que os cientistas estão tomando para tentar minimizar isso, tá? Uma dessas medidas, eles desenvolveram uma carne mesmo, bifinho, para gente comer lá com batatinha frita. No laboratório. É isso mesmo que vocês ouviram. Eles inventaram uma carne criada em laboratório. E eles inventaram também carne de frango no laboratório e tem até nuggets. Então, é muito maneiro esse vídeo. Então, ó, coloquem lá no Google
Anotem aí esse título, né? Carne criada em laboratório, reportagem do Fantástico, que aí vocês conseguem ver, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Vamos falar um pouquinho do protocolo de Kyoto? Então, gente, olha só, antes de eu falar do protocolo de Kyoto, eu preciso falar sobre a ONU, né? Provavelmente vocês devem estar até ouvindo muito falar sobre a ONU agora, porque a gente está passando por um problema de pandemia, né? E o que a ONU tem a ver com isso, professora? A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? O objetivo dela é tentar mediar conflitos entre as nações e fazer debates sobre temas muito importantes que têm interesse global. A saúde é um tema global, né? Então a ONU, ela está literalmente de frente, junto com a Organização Mundial da Saúde, para tentar minimizar os impactos que a pandemia está causando aqui, né, no nosso planeta. Mas a ONU, galera, ela também é responsável, tá? Ela foi criada em 1945. Ela também é responsável por mediar debates sobre questões ambientais, né? E foi através da ONU que existiu o Protocolo de Kyoto. O que foi o Protocolo de Kyoto? Foi um tratado aí, né, entre os países, em 1997, lá na cidade de Kyoto, no Japão, né? E teve a finalidade de alertar ali sobre o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. A gente está falando de 97. Ai, meu Deus, quantas coisas mudaram, não é mesmo? Mas vamos lá, né? Então, em grande parte ali, né, desses volumes, desses gases, né, atmosféricos, são produzidos por né, por grandes países. A gente tem aí China, Japão, Rússia, né, como grandes poluentes aí do nosso planeta, né? Inclusive, a gente vai ver ali, né, alguns desses países estavam presentes, né, nesse protocolo e aconteceram algumas coisas depois, tá? Então, qual era o combinado, galera, entre esses países? O combinado era tentar reduzir, né, esses gases poluentes em pelo menos ali 5%, né? Vale lembrar que esse protocolo ele só entrou realmente, né, em vigor em 2005, né, quando a Rússia decidiu aderir aí, mas ficou meio que dividido ali, tá? Então, países que assinaram e ratificaram aí o protocolo: Brasil, Argentina, Peru, Tanzânia, Austrália, alguns países ali da União Europeia. Os países que assinaram, mas não ratificaram, né? Ratificação, gente, é legislação, tá? É combinar esse tratado. Então, Estados Unidos, Croácia, Cazaquistão, países que não assinaram e não ratificaram, não estavam nem aí. Vaticano, Andorra, Afeganistão, Taiwan, Timor-Leste, países que não assumiram, né, nenhuma posição no protocolo, Mauritânia, Somália e alguns outros. E aí, gente, depois que a gente, aqui tem uma fotinho de como foi o protocolo de Kyoto. Então, cada representante fica ali, né? Aqui é a emblema, né, da ONU, das Nações Unidas. E o que aconteceu depois, né? A gente teve vários outros encontros ambientais, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, inclusive eu participei de um deles, né? Então a gente teve a Agenda 21, que eu não participei, mas a gente teve o Rio Mais 20, né? Se eu não me engano, foi em 2010, 2011, acho que foi 2011, se eu não me engano. Que foram também outros encontros, né, de outros representantes aí, que tinha o mesmo objetivo, olhar para as questões ambientais, né? Porém, infelizmente, nem tudo são flores. Então, o documento aí é assinado por 64 países em 1997, né? Ele foi assinado por 64 países. Tinha como objetivo a redução ali da emissão de gases de efeito estufa. Em 2001, nos Estados Unidos, retiraram-se, né? Então, os Estados Unidos, meteu o pé. Em 2007, foi a vez da Austrália, né? E ambos estavam alegando que entrar neste grupo de tentativa de diminuição de emissão de gases e isso iria impactar, né, na economia. E aí eu lhe pergunto, querido colega, querido aluno, será que
a gente não tem outras estratégias que não impactam o meio ambiente, também não impactariam a economia? Será que a economia é sempre tão importante assim? Será que se eu continuar com o meu ar atmosférico completamente poluído, gerando inúmeras doenças para a minha população, matando a minha população, também não vai impactar na economia? Vamos refletir sobre isso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da destruição da camada de ozônio. Então, a gente já sabe a importância da camada de ozônio, né? Então, elas vão ali fazer um processo de quase de proteção solar para a gente, né? Mas a gente tem alguns gases que, ao entrar em contato com o ozônio, com a molécula de ozônio, tá? Ela faz com que essa molécula de ozônio, ela se livre, ela fica, né, vira um radical livre e acaba aí destruindo, né? Então, a gente tem o CF6, né? A gente tem o cloro, monóxido de cloro, né? São alguns dos gases que, quando em contato com a camada de ozônio, destrói a camada de ozônio. Rapidinho que eu vou pegar aqui um produtinho e eu queria que todos fizessem a mesma coisa depois. Espera aí, rapidinho. Professora, que coisa mirabolante você pegou. Não é não, gente, olha só. Muito, né? Antigamente se usava produtos, né, aerosóis, e também resfriadores de ar-condicionado, geladeira, né? O ICF6, que são os clorofluorcarbonos, né? Na verdade, é uma junção de algumas moléculas, né? De alguns elementos químicos. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, muitas empresas, eles não botam CF6 nos seus produtos. Por exemplo, desodorante. Este é o que eu estou usando. Na dica blogueirística de hoje, gente, eu uso Rexona da Anitta, né? Eu queria que todo mundo pegasse seus desodorantes, se fossem aerosóis, e olhassem aqui na parte de trás, ó. Tá dando pra focar? Aqui. Estão vendo esse símbolozinho aqui? Opa, peraí. Esse símbolozinho aqui. O que é esse símbolozinho aqui? Nossa, preciso fazer a unha, inclusive. Esse símbolo, ele mostra que ele é inofensivo para a camada de ozônio. Ou seja, este desodorante, ó, vem, ele, né, não tem CFC na sua composição. Ou seja, toda vez que eu for usar o desodorante, tá? Esses aerosóis, eles vão, né, para a atmosfera, eles vão entrar em contato com a camada de ozônio, porém não vai afetar a camada de ozônio. Olha que coisa bacana, será que seu desodorante, o que é muito importante a gente usar, será que seu desodorante, ele também é amigo do meio ambiente? É amigo da camada de ozônio? Vamos ver aí, hein? Vamos tentar procurar sempre os que são amigos aí da camada de ozônio, tá? Então, botei ali para vocês como o ozônio é destruído, né? Então, ó, CF6 são os átomos de cloro, né? Eles são liberados quando o CFC é quebrado pela radiação ultravioleta da camada de ozônio. O ozônio, de moléculas feitas ali de 3 átomos de oxigênio, protegem a Terra bloqueando a radiação ultravioleta, a gente já tinha falado. O cloro ataca o ozônio roubando um átomo de oxigênio, olha só, tadinho, para formar monóxido de cloro. E o monóxido de cloro, moléculas se dividem liberando átomos de cloro que destroem mais o ozônio. E aí eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. A coisa boa é o seguinte: por conta da nossa pandemia e por conta da diminuição de gases poluentes que a gente está emitindo no nosso planeta agora, a gente teve, né, em alguns lugares em que a camada de ozônio estavam com bastantes buraquinhos, a gente teve uma restituição da camada de ozônio, ou seja, este buraco ele tem, ó, diminuído, só porque nós, seres humanos, paramos. Olha só como que a natureza, ela está se reinventando nessa pandemia. Interessante, né? Vamos lá, gente. Processo de inversão térmica. O processo de inversão térmica também é um fenômeno natural, tá? E a gente registra isso em qualquer parte do planeta. Porém, ele também é intensificado, né? Para eu entender o que é inversão térmica, eu preciso entender o planeta normalmente. Então, geralmente, né, o ar mais frio, ele é mais denso, então ele fica mais para baixo. E o ar mais quente, ele é menos denso, então ele fica acima. Quando a gente está no verão, por exemplo, então as camadas de ar, né, elas sempre ficam ali, como a gente consegue ver nesse processo. Aqui nessa imagem, elas ficam ali espalhadas. Porém,
Quando chega o inverno e a gente tem um aumento também de gases poluentes, tá? O que acontece? Esse ar mais frio, ele não consegue subir, ou seja, ele fica retido aqui embaixo junto com os gases poluentes. Por quê? Os gases, né, com a temperatura mais quente, o ar quente, como ele é mais denso, menos denso, desculpa, ele fica acima, ele forma um bloqueio, tanto para o ar frio quanto para as partículas poluentes. Então, ele, né, impede a passagem desse ar frio e impede a passagem aí desses gases poluentes. Então, a gente forma uma nuvem aqui, né? Isso acontece no verão, em sua grande maioria. No inverno, desculpa, gente, no inverno, tá? Então, a gente tem um aumento da concentração de partículas poluentes, tá? Nesse processo. Isso se chama inversão térmica, tá bom? E, peraí. Então, vamos lá, gente. Dica de novo. Olha, eu tô cheia de dicas, muitas dicas, muitas dicas. Essa dica aí é sobre um pouquinho, dá para perceber um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre a questão da inversão térmica. Também é uma reportagem do Fantástico e eu sugiro que vocês assistam. Ela é muito boa. É sobre a poluição do ar lá na Mongólia. Se eu não me engano, é Ultan o nome da cidade, tá? Que é considerada a cidade mais poluída do mundo. Inclusive, essa reportagem do ano passado, né, a gente teve uma diminuição da poluição nessa cidade também, tá? Então, também digitem lá, vocês vão gostar aí muito, eu tenho certeza dessa reportagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre chuva ácida agora, né? Pera aí, gente. Então, vamos lá, gente. Chuva ácida, tá? É um fenômeno atmosférico, tá bom? Que vai ocorrer ali em países que emitem muito, né, gases poluentes, principalmente o enxofre, o dióxido de enxofre, tá? Então, são países que têm ali associado a eles, né, de uma maneira econômica, a industrialização, né? Ou alguns lugares em determinados países que têm esse processo industrial muito potente, né, latente o tempo inteiro. Tá? E o que vai acontecer? Esses gases, né, os ácidos, principalmente o dióxido de enxofre, eles vão para a atmosfera. E lembra lá do ciclo da água, né? A gente tem a evaporação e a condensação, que é a formação ali, né, das nuvens da chuva. Então, esses ácidos e o dióxido de enxofre, eles entram em contato ali com essas moléculas de água, né, em estado de vapor, e quando ocorre a precipitação, ou seja, quando ocorre a chuva, tá? A gente tem uma mudança no pH dessa chuva, tá? pH, galera, é uma escala, né, que a gente faz, né? Essa escala, ela vai, né, a gente tem ali substâncias ácidas, bases ou neutras, né? O neutro ficaria no pH 7. Eu sei que isso é matéria de química, mas tudo bem, né? O pH da chuva tem em torno de 5,6 normal. E o pH com a chuva ácida, ela chega a 5,5 a 5,4. Fala, professora, mas 0,1 faz diferença? Faz toda a diferença, tá? Esse fenômeno, né, de chuva ácida, ele também é um fenômeno que ocorreria de uma maneira natural. Então, quando a gente também tem erupções vulcânicas, enfim, esses gases, eles também, né, a gente tem enxofre ali sendo liberado, eles também formariam chuvas ácidas. Só que a gente tem potencializado esse processo, tá? Com as indústrias, com os veículos, né, as ações antrópicas. Hoje, galera, toda chuva que cai do nosso planeta em qualquer lugar é ácida, tá? Você fala, professor, mas vai me corroer. Não, não vai te corroer, não. Tá bom, gente? Mas ela altera o pH do solo, por exemplo, e transforma aí florestas, tá? Inférteis, né? O solo fica infértil por conta dessa maior acidez, tá? Esse termo aí, né, chuva ácida, ele foi primeiramente falado por um químico e climatologista, no Robert Angus, né, Smith, em 1852,
E vale lembrar também que isso ocorreu aí, essa situação ocorreu, né, também ali no período da Revolução Industrial. Então, tudo começou na Revolução Industrial. Tudo de errado começou na Revolução Industrial. Então, botei para vocês ali um fenômeno, né? Outro mapa mental também de chuva ácida, né? Então, ó, fenômeno atmosférico consiste na precipitação elevada da acidez. A chuva apresenta grande concentração de ácidos, né? Normalmente, a chuva ácida apresenta pH abaixo de 5,5, né? E tem alguns lugares, algumas florestas, por exemplo, europeias, que foram devastadas, tá? Quais são as consequências? Acidificação do solo, contaminação de cursos d'água, perda da biodiversidade, lentidão aí no desenvolvimento dos vegetais, né? Desenvolvimento de doenças respiratórias, destruição aí de monumentos, né? Por exemplo, anualmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente gasta muito dinheiro, né, para a manutenção do Cristo Redentor, né, de algumas estátuas, de algumas estruturas de viadutos, por conta da acidez da chuva. Olha só que doideira. Até a nossa casa sofre com isso. Quando a gente vê que a parede, né, externa da nossa casa começa a descascar, muitas das vezes é por conta também da chuva ácida. Tenso, né, gente? E é isso. Minhas considerações finais é que eu tô morrendo de saudade de vocês. Façam os exercícios da página 287 e 288. Se cuidem. Vou desenhar um coração aqui. Nossa, ficou estranho, assim como os meus desenhos da sala. Se cuidem, eu amo vocês, tô morrendo de saudade. E eu sei que isso vai acabar logo. Se a gente ficar em casa, se a gente se cuidar, cuidem dos responsáveis de vocês, abracem os responsáveis de vocês, ajudem os responsáveis de vocês, tá bom? Que vai dar tudo certo. Um beijo, eu tô com muita saudade de vocês em sala de aula, inclusive de brigar com vocês em sala de aula, mas isso vai acabar, tá bom, gente? Fiquem com Jesus.